Graça e paz, irmãos. Estou mais uma vez aqui e quero estar deixando com vocês mais uma mensagem, né? Eu estou na igreja, eu não estou no monte porque tem chovido muito esses dias, então tô gravando na igreja, né? É até bom que vocês conheçam um pouquinho da igreja. Eu estou na parte de cima, na área da galeria, e eu quero estar falando para a liderança. Vou estar falando para os obreiros, diáconos, missionárias, evangelistas, presbíteros, pastores, todos aqueles que exercem o ministério, aqueles que trabalham no louvor, aqueles que trabalham com jovem, criança, dança, intercessão, todos que estão na frente da obra de Deus ou que sente essa chamada. Talvez você não está ainda, mas você sente que Deus está chamando para a obra de Deus, ou você não sentiu o chamado, mas tem o desejo. Essa palavra é para você. Eu vou estar falando o que é necessário para a gente ser um obreiro bem sucedido. O que é necessário para o ministério da gente prosperar, ser um ministério frutífero. É bom eu estar falando isso aqui. Eu vou estar apresentando essa mensagem em partes, porque esse assunto é muito amplo e é muito rico. Então, dividido em partes, eu posso tratar com mais detalhes. Você está assistindo essa mensagem, né? Ela vai continuar. Se você quiser compartilhar, você vai estar abençoando a vida de muita gente. Tá bom? Onde que você encontra essa mensagem? Evânio José Vieira no Facebook ou no YouTube. Você que não se inscreveu ainda no YouTube, se inscreva lá, toca o sininho. Tem muita coisa que nós estamos preparando para colocar ali, palestra para casais, para família, seminário, tem muita coisa. Nós estamos organizando material para nós colocarmos ali no canal, e você que está inscrito lá vai estar recebendo muita coisa boa, está tendo acesso a muita coisa abençoada aí, tá bom? Então vamos lá. O que é necessário para ser um obreiro bem sucedido, para produzir fruto da obra de Deus? Eu aceitei Jesus no ano de 95. Já no ano de 96, eu já estava ingressado na obra. Nesse tempo eu já trabalhei com adolescentes, com jovens, com escola dominical, né? Já fui auxiliar do pastor Elias, auxiliei o pastor Elias no Corpo das Calçadas. Fui consagrado para evangelista, pastor Elias me consagrou para evangelista. E eu estou na frente dessa igreja a qual eu sou pastor hoje, desde o ano de 99. Pastor Elias, ele me enviou para a igreja aqui no ano de 99, no mês de maio. Então vai fazer 19 anos que nós estamos na frente dessa obra. E nesse tempo eu já vi muita coisa. Eu já vi ministérios expandir, pessoas crescer e serem bem-sucedidos no ministério. Como que eu já vi também muitas pessoas que tinha tudo para ter um ministério próspero, um ministério bem-sucedido, e acabaram sucumbindo, naufragando no meio da caminhada. Então eu vou estar apresentando aqui alguns princípios que são essenciais para a gente não naufragar, para a gente permanecer firme e dar fruto na obra de Deus. Quando eu assumi essa igreja no ano de 99, eu lembro que eu fiz uma reunião. Nessa reunião tinha 8 pessoas, e essas 8 pessoas representavam a igreja. Tinha 2 dias que eu estava aqui, e quando terminou essa reunião eu fiquei abalado. Eu lembro que eu fiz uma pergunta na reunião assim: quem está comigo? E daqueles 8, 7 falaram abertamente: não conte comigo. Eu estou aqui, mas eu não vou continuar aqui. Eu e Solange, nós ficamos desesperados. E nós sabíamos que nós íamos ter muito trabalho. Nós evangelizamos de casa em casa, entregamos panfleto, fizemos campanha, convidamos pessoas de fora, fizemos de tudo. E sabe o que aconteceu? Nada. A igreja não caminhou. Teve vezes a gente da escola dominical para uma pessoa. Tinha vezes que a gente chegava aqui, tinha 5, 6. Foram anos difíceis. Não vou falar que foi dia, não, foram anos. Porque aqui nós ficamos 1 ano e meio sem ganhar ninguém para Jesus. A situação foi tão crítica que eu cheguei a escrever o meu discurso de volta. Como que eu vim lá da igreja Casa de Oração do Corpo das Calçadas, eu sabia que se não der certo eu ia voltar para lá, ia ser um obreiro lá de novo, evangelista lá. Então eu cheguei a escrever o meu discurso de volta. Irmãos, eu fui para Bonança por um tempo, mas eu voltei, tal, vocês entendem, né? Cumprimos o chamado de Deus. Porque eu não acreditava que ia dar certo. Porque tudo que a gente fazia dava errado. Mas Deus é muito bom e Ele é fiel. E quando Ele chama alguém para a obra e essa pessoa anda de conformidade com a sua vontade, Deus estende as suas mãos e honra.
Hoje, para a glória do Senhor, nós já temos congregações, né, que são filiais daqui. E uma igreja muito abençoada, uma igreja que tem crescido muito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu posso falar para vocês aqui algumas coisas que a gente tem aprendido, que faz a diferença, que faz o ministério expandir, que faz o ministério não só florescer, mas florescer e frutificar e ser um ministério reconhecido, um ministério abençoado. Primeira coisa, caráter. Todos aqueles que estão na frente da obra de Deus têm que ser pessoas de caráter. Se você quiser que seu ministério prospere, se você quiser que seu ministério dê fruto, você tem que ser uma pessoa de caráter. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa perfeita, porque ter caráter não é ser perfeito, é ser coerente. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 12, está escrito assim: de tal maneira falai, de tal maneira procedei. Quem tem caráter é aquele que tantas palavras quanto as ações são as mesmas coisas. Ou seja, eu falo aquilo que eu vivo e eu vivo aquilo que eu falo, eu prego. Quando a gente lê 1 Timóteo, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o ministério para Timóteo, ele fala assim: se alguém deseja o episcopado, se alguém quer ser um obreiro, um pastor, um bispo, ele está desejando uma coisa excelente. Então quem deseja um ministério está desejando algo sublime, algo muito bom. Mas Paulo fala assim: é necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível. Se você ler 1 Timóteo 3, versículo 2, você vai ver que Paulo está falando irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante. Vai falando das qualidades, todas as qualidades que aparecem ali, só uma que diz respeito ao dom. As outras diz respeito ao caráter. Ele termina o versículo 2, apto para ensinar. Então, antes da pessoa ter um dom de pregar, ter um dom de ensinar, ter um dom de cantar, ter um dom de profetizar, a pessoa tem que ter caráter, porque é o caráter que dá base. O caráter é que dá base ao nosso ministério. Muitos, por ter um caráter fragilizado ou por não cuidar do seu caráter, perderam o ministério. Então, se você quiser ter um ministério frutífero, um ministério próspero, um ministério bem-sucedido, você tem que ser uma pessoa de caráter. Você não pode ser uma pessoa mentirosa, você não pode ser uma pessoa mentirosa, você não pode ser uma pessoa descontrolada, você não pode ser uma pessoa que abra sua boca irrefletidamente, que fala demais. Você tem que guardar o seu caráter. Amém? Todas as pessoas que têm um caráter, que são chamadas por Deus e que têm um caráter irrepreensível, que andam em obediência, essas pessoas são honradas por Deus. Segundo, o que é necessário para ter um ministério frutífero? É necessário ser uma pessoa perseverante. Sabe por que muitas pessoas não têm resultado na obra de Deus ou não vê o resultado? Sabe por quê? Porque não são perseverantes. Na obra de Deus as coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um tempo, está escrito na palavra, há um tempo determinado para cada propósito. Enquanto não chegar o tempo de Deus, você não será honrado. Então não seja precipitado, seja perseverante. Qualquer calúnia você desiste. Criticou sua voz, criticou seu ritmo, falou do louvor, você quer desistir. Falou dos seus filhos, você quer abandonar o ministério. Obra de Deus não é fácil mesmo não, mas nós temos que perseverar até o fim, gente. Está escrito no Salmo 126 assim: aquele que sai andando e chorando enquanto leva a semente, ele voltará trazendo o seu feixe. Agora pensa, esse sair andando até chegar no dia de voltar trazendo feixe é um tempo, e nós só vamos conseguir cumprir esse tempo se formos perseverantes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Deus só vai exaltar aquele que permanece firme. Seja fiel e perseverante no propósito que Deus colocou, no chamado de Deus para a sua vida. Tem uma passagem na Bíblia linda, Neemias. Ele chega para Neemias
Neemias capítulo 6, e fala: Neemias, vem aqui, precisamos de conversar. Está saindo uma conversa com seu nome, uma calúnia, vem aqui para nós debatermos. Neemias olhou para eles e falou: gente, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer para que a obra não pare. Aqui, você que tem um chamado, seja para o pastoreio, seja para o diaconato, para o presbitério, seja para o louvor, para trabalhar com jovens, você está fazendo uma grande obra. Persevera nessa obra que Deus vai te honrar. Seja perseverante. Mas não está dando certo, pastor. Se eu tivesse pensado nisso, eu não estava falando com você. Eu comecei uma igreja com pouca gente. Hoje a nossa igreja, aqui, culto aqui, tem vezes, domingo passado, de 350 pessoas no culto, faltou mais de 60 viajando. Pensa. É lógico que tinha muito visitante, mas aqui, pensa, para uma coisa funcionar requer tempo. Seja perseverante. Amém? Então eu vou deixar, presta atenção. Eu vou estar deixando para você que esses dois princípios, você tem um ministério frutífero, e a mensagem vai estar continuando. Hoje eu falei sobre caráter e perseverança. Amém? Deus abençoe a todos. Fica firme que Jesus é contigo. Um abraço.